Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Cristiane Rostodella, ela faz um pedido pra gente e ela pergunta se a gente pode falar alguma coisa sobre isso, né? Acordo sempre à madrugada para ouvir o Conversinha ao pé do ouvido. Gostaria de perguntar se todos nós temos um anjo da guarda e ele fica conosco o tempo todo, e se tiver, como é que ele nos ajuda, né? Ô Cristiane, o negócio é mais ou menos o seguinte: cada um de nós tem sim um anjo da guarda. A gente fala anjo da guarda, dá a impressão que anjo é um ser muito distante de nós. Não é assim não. Para você ter uma ideia, todos nós saímos do reino angelical para encarnar aqui na Terra. Tanto que a primeira criação dos Mahashoans, que são anjos enormes, né? E que cada um desses Mahashoans representa uma cadeia planetária inteira, um universo inteiro praticamente, né? E com vários universos paralelos dentro uns dos outros, globos, é uma confusão dos diabos. Esse Mahashoan, cada globo equivale a um chakra dele, é um anjo enorme, né? E ele tem uma capacidade enorme de criar. Esse Mahashoan, esse chamado planetário, inclusive tem um planetário da Honda, né? Um planetário do momento cósmico num determinado globo, que é o que está acontecendo atualmente aqui conosco na Terra, né? A Terra é o chakra cardíaco de um anjo enorme, chamado Arcanjo Rafael, se quiser, né? Em português, para facilitar as coisas. Na maçonaria grega ele é conhecido como Atlas. Atlas Bel. Bel quer dizer Deus em fenício antigo. Atlas, né? A própria terra em si. Então é o Deus Atlas, que não carrega a terra nas costas, mas no peito, né? O que dá sentido quando o católico fala em Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. O coração tem mais mistérios dentro dele do que o próprio Shakespeare poderia imaginar com toda a sua sabedoria e conhecimento, né? Nós temos 3 átomos permanentes no ventrículo esquerdo, mas não dá para detectar com aparelho algum, e mesmo um clarividente não pode ver. Só que um ser altamente iluminado, um ser que transcendeu a si mesmo, que não precisa encarnar aqui mais, numa escuridão total, você vê um brilho dentro do peito dele, tamanho é essa luz, né? O brilho dessa luz está dentro dele, e a aura dele é enorme, né? Um verdadeiro avatar, a aura dele pode ficar do tamanho do planeta inteiro, para você ter uma ideia. Isso já aconteceu aqui na Terra. Tem coisas que a gente não pode comentar. Ainda há muita coisa vedada, que a humanidade não pode tomar conhecimento, simplesmente não é por estar escondendo da humanidade. É porque ela é muito criança ainda, não vai entender, vai achar que quem está mostrando isso é um louco, né? Quantos já chamaram de louco, louca, Helena Blavatsky, professor Henrique de Souza, vítima de perseguição, e tantos outros aí que só amam a humanidade e ficam querendo ajudar, mas são tidos como loucos, como visionários no mau sentido, e vai por aí fora. Cada um de nós tem um anjo, sim, porque nós saímos desse plano. A primeira encarnação nossa, nós somos criados por um anjo com poder de Kriya Shakti, ou criar com a mente. Então cria a gente nesse plano, e aparece uma estrela no céu quando nós somos criados. A estrela no céu é uma luz que brilha no peito desse anjo criado, e somos nós lá em cima, né? E aí a gente próprio, como junto com essa criação no plano manásico, para dar maná lá em cima, o maná que desce para encarnar como alimento espiritual, e não fruta-pão para você passar em manteiga e comer com pingado, né? Esse maná lá em cima, esse manas, esse mental abstrato, esse corpo mental abstrato, é de lá que saímos, né? Tanto que uma porção específica desse plano, especializada, constitui a nossa alma espiritual ou espírito. Seres mais elevados, o espírito ou a alma espiritual é uma porção de um plano superior a esse, que é o plano crístico ou búdico, que não tem nada a ver com Jesus Cristo e nem Buda. É nome de plano. Tanto que quando a gente fala Jesus, a gente fala Jesus o Cristo, né? Gautama, ou o príncipe de Kapilavastu, o Buda,
Então eles, ou por outra, aquele que conseguiu chegar a esse plano búdico ou crístico, que a humanidade inteira, né, está aquém desse plano. A humanidade inteira está saindo do reino animal, saiu há pouco tempo atrás, né? Então nós somos um anjo lá em cima. Esse anjo vai criando corpos mais densos e vai descendo, 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 descendo. Primeiro ele cria um corpo físico, mental. O próprio indivíduo que é criado, ele já tem o planejamento dentro dele, né? Ele cria um corpo físico mental concreto, depois um corpo físico astral, depois um corpo físico vital ou áurico, daí vem aura, né? E nessa aura aí já vem, de acordo com aquele que criou aquele ser que está encarnando pela primeira vez aqui, então esse ser tem um estado vibratório ou uma situação de vibração, de energética, né? Que vai se compatibilizar ou não com seres já encarnados aqui na Terra. E vamos supor então que haja uma compatibilidade maior, né, entre aquele ser que vai nascer pela primeira vez e uma mulher e um homem que estão casados ou juntados ou qualquer coisa aí, porque perante a lei de Deus isso aí não é assim também como a gente imagina, né? E se unem no sexo e fertiliza-se um ovo da mulher com o espermatozoide do homem, nascendo o ovo ou zigoto, segundo ensina a biologia, e pronto, nesse exato momento aquele corpo físico vital, ele gera o corpo físico, né, com algumas características do pai, da mãe, porque há compatibilidade, e outras daquele ser que foi gerado lá em cima à imagem e semelhança de quem o criou, que é um Mahashohan, ou um anjão grandão, experimentado, etc., que ajuda a gerar universos, seres, animais e vai por aí afora. Entendeu? Elementais, né, que vão se juntando para formar universos, gerar novos Big Bangs, novos universos, etc., por aí afora. É um negócio que não tem fim mais, a vida não tem fim. É um eterno criar, para frente e para o alto, o tempo todo. Cada um de nós tem sim um anjo da guarda. Quando a gente desencarna aqui a primeira vez, nós vamos até aquele anjo que está lá em cima, que somos nós mesmos, e levamos a experiência e depositamos nele. Como ele está programado para encarnar até 777 vezes, mas tem uma travinha nele, né? Como tem um princípio mecânico em tudo isso também, tem uma travinha nele que você pode matar isso aí antes do tempo com o seu livre-arbítrio. De repente, em vez de 777 encarnações, com 300, você mais esforçado, você faz, né? Fundamental, depois segundo grau, depois você faz graduação, né? Curso superior, depois você faz mestrado, doutorado, né? Estrito senso, e vai subindo, pós-doutorado, aí de repente você pode ir até para a escada de Jacó dos ressuscitados. Depende de você. Tá tudo nas suas mãos e não nas mãos de Deus. Isso aí não existe desse jeito, né? Então tem esse anjo. Agora, na segunda encarnação, você vai indo até você alcançar a redenção aqui. Esse tal anjo da guarda é um ser que já esteve aqui onde estamos, passou por todo esse processo que a gente acaba de falar, nessa dimensão, e agora é um ressuscitado que cuida dele mesmo e mais 6 seres, segundo ensina a Sociedade Brasileira de Eubiose. O professor Henrique de Souza ensinou desse jeito, né? Adiantando alguma coisa que outras escolas iniciáticas não puderam ensinar até então. Portanto, não há um anjo exclusivo para cada pessoa. Só faltava nesse anjo ficar à disposição. Você vai ao banheiro, tá lá o anjo junto e aquele mau cheiro que você está soltando lá. Ora, coitado do anjo, também não é assim, né? E como é um ser mais próximo do Deus único, né? Apesar que ainda está distante, ele tem poderes desse mesmo Deus, inclusive a possibilidade de estar em vários lugares ou pessoas ao mesmo tempo. Ele procura nos intuir a não errar, ou errar menos, ou errar sem tanta gravidade, mesmo porque ele também erra. Porque a condição de toda a criação é errar para não errar, errar para acertar. Agora ninguém sabe nem o que é acerto. O acerto é uma solução provisória, é uma verdade provisória. Porque tudo é relativo aqui nesse tipo de vida que a gente leva, porque depende da forma, do espaço e do tempo. E tudo que tem forma
Se move, porque senão não tem vida. Se movendo, gasta-se. Gastando-se, tem que passar pelo fenômeno de nascimento, crescimento, amadurecimento, frutificação, decadência e morte. Não tem jeito, né? Esse ser, ele é proibido de nos obrigar a agir segundo a sua ótica. Ele não pode fazer isso, ele está sujeito a leis também, pois isso anularia o nosso livre-arbítrio e a gente não evoluiria, ficaria um cachorro a vida inteira aí, né? Com o passar das encarnações, chega o dia em que a gente se torna mais compatível com o seu estado vibratório, muito mais elevado que o nosso, porque ele é mais velho, né? E ele aí fala em alto e bom som dentro de nós e passa a avatarizar-se em nós, principalmente quando estivermos à disposição desse Deus único, no sentido de ser um seu discípulo e ajudá-lo na sua obra universal, ou mesmo nos 144 mil universos paralelos à tradição teosófica. Percebe como o negócio é mais complicado e muito bom? A vida é uma eterna esperança, só esperança o tempo inteiro. Quando encarnamos pela primeira vez, também é designado um lípica, seres da hierarquia dos Asuras, como anotador kármico de cada um de nós. Não escapa nada dele. Não há um sacerdote sequer na Terra capaz de tirar um pecado de alguém, porque está tudo anotado por um lípica. E não há sacerdote, mesmo segundo a ordem de Melquisedeque, que anule um crime que você praticou perante a lei de Deus. A lei de Deus, ela é implacável, senão o ser humano não aprende. Senão o ser humano não aprende. Não é que Deus é sacana. Você matou, você vai morrer, compadre. Não é só levar um tapinha de levinho no bumbum para não machucar a criancinha. Não, você vai se lascar também. Pra você aprender, né? Esse lípica é anotador kármico, né? Eu não sei se hoje ele tem computador já, sei lá. Nada lhe escapa. É designado também para você, como nós estamos em corpo físico na Terra, né? É designado um gnomo para cada um de nós, né, que nos acompanha até o dia da nossa redenção nessa dimensão, ou quando ganhamos o direito de ressuscitar e irmos para o lugar onde encontraremos face a face aquele que foi o nosso anjo da guarda por milhares e milhares e milhares e milhares de anos, muitas vidas, né? Quando começamos a ver esse gnomo, é sinal de que nós estamos indo bem. Até que estamos indo em nossa caminhada. É porque nós vamos nos... e é comum, já que ele também é um elemental do elemento terra, ligado às nossas emoções, que ele fique enciumado, né? Porque nós vamos nos despedir dele e irmos para outra dimensão de matéria física, né? E ele fica enciumado com alguém ligado a gente. Quando isso acontece, recomenda-se, nas melhores escolas iniciáticas, que comecemos a conversar com ele e explicar-lhe que faremos de tudo para ajudá-lo a encarnar-se como ser humano e que, quando estivermos na quarta dimensão física, nós cuidaremos dele como seu anjo da guarda. Olha que bonito, né? Primeiro a gente tem um anjo da guarda, depois a gente vai ser um anjo da guarda até de um gnomo que encarna como ser humano aqui, ó. É bonito isso, não é, Cristiano? Mesmo que seja um monte de bobagem, sei lá o que você está pensando aí, mas essa bobagem faz mal? Não, né? É a mesma coisa no camarada que está morrendo no deserto de sede. Aí ele vê aquele monte de água, é uma miragem. Mas ele morre feliz, ele acha que está pulando na água e está comendo areia, mas na verdade, o que tem você comer areia e morrer, ou não comer e morrer do mesmo jeito? Então eu prefiro morrer comendo areia achando que é água, né? Viver na ilusão do que cheio de besteira na cabeça aí com a humanidade. Há muito, muito mais mistério em nossas vidas. Pena que a gente não tenha tanto tempo e tanta condição de contar coisas aqui que ainda são vedadas. Não se pode falar delas ainda.